Eu fui comprar um iPhone e eu acabei me decepcionando. Não foi o que eu esperava, para ser sincero. Esse vídeo aqui ele é mais um alerta, é uma troca de ideia, um alerta para você que é empreendedor, para você que é dono de negócio, tá? O que eu vou falar aqui agora não é nem como empresário, nem como empreendedor, nem nada do tipo. Eu vou falar agora do lado do cliente, o meu lado como cliente, o meu lado como consumidor, tá? Eu fui numa loja próximo da onde eu moro e eu tive uma experiência muito ruim em relação ao atendimento da pessoa que me atendeu, do vendedor que me atendeu. O cara não me tratou mal, não, sei lá, desfizeram de mim de alguma forma, mas a minha experiência de compra ela foi muito ruim. E eu separei aqui alguns fatores que fizeram com que essa experiência ela fosse ruim, e eu tenho certeza que na próxima troca do meu celular, do meu iPhone, eu não farei lá. Ou pelo menos não farei com aquele vendedor. Mas é bem provável que eu não faça com a loja. Porque o vendedor, ele é o espelho da loja. Por mais que, cara, a gente sabe como... Se você tiver funcionário, você vai entender o que eu falo. Às vezes você quer que seu negócio ele rode de um jeito, que a experiência do seu cliente ela seja de um jeito, mas o vendedor ele acaba não conseguindo às vezes passar isso para o cliente, e aí acaba que o cliente tem uma experiência ruim com o vendedor e automaticamente associa isso com a loja. Mas eu vou trazer aqui algumas questões como consumidor para que você não cometa isso no seu negócio ou oriente os seus funcionários a não cometerem esses erros, beleza? Eu cheguei nessa loja, primeiro lembrando que eu saí de um celular Android para um celular iPhone. Nunca fiz muito questão de ter um iPhone, não era o meu sonho, tá? Embora seja o sonho de muitas pessoas, mas para trabalho é inquestionável que o iPhone ele faz total diferença, tanto é que eu estou gravando aí pela câmera do iPhone. Beleza? Não era o meu sonho, mas eu precisava do celular para poder trabalhar. Então eu fui lá, pela reputação que ela já tinha, principalmente nas redes sociais, né? E decidi ir lá até porque também era próximo de casa. E aí eu cheguei lá e alguns fatores já começaram a pesar, tá? Cheguei, fui bem recebido, me colocaram sentado lá para esperar o atendimento. Só que quando o vendedor ele veio para me chamar para ser atendido, primeiro, ele só falou meu nome, virou de costa e foi andando até a mesa dele. Cara, isso eu já achei muito estranho, porque qual que é o ideal, tá? É o cliente se sentir bem recebido no local. O mínimo que ele poderia fazer, o básico que ele poderia ter feito é o seguinte: é ter chegado até a mim, esperado levantar, me cumprimentado, perguntado meu nome, falado, pô, seja bem-vindo, vamos até a mesa ali que eu vou te atender. Simples, coisa básica, tá? Cumprimentar o cliente, pegar na mão do cliente, fazer o cara se sentir bem-vindo no estabelecimento, bem-vindo na loja, bem-vindo no restaurante. Princípio básico, tá? Eu não tô falando nem de técnica de venda, eu tô falando sobre humanidade, fazer o cliente se sentir bem-vindo, sentir que é bem-vindo no local. Até aí, show de bola. Chegamos na mesa, eu cumprimentei ele, apertei a mão dele, perguntei o nome dele, ele me falou o nome dele. E aí ele logo perguntou se eu tinha cadastro, fez o cadastro ali na hora e perguntou qual que era o aparelho que eu tinha ido ver. Eu precisava de dois, tá? Um para mim e um para minha esposa. Então não era uma compra barata, porque eram dois aparelhos, tá? Não era uma compra qualquer que iria ser realizada. Então, para quem vende, já sabe que, pô, se o cara tá levando dois de um aparelho que é caro, eu preciso dar uma atenção melhor para esse cliente. Não que eu fosse desfazer dos outros, obviamente não, mas pô, é uma venda alta, não é uma venda que acontece com frequência, não é uma venda comum, é uma venda que vai colocar um valor alto no negócio do cliente, né? Na empresa, no caso. E aí, beleza, ele perguntou qual que era o modelo, foi lá pegar os modelos que estavam disponíveis. E aí ele trouxe os aparelhos, tal, deixou assim na mesa, não me apresentou o aparelho. Ai, cara, ele não me apresentou o aparelho, ele só pegou os aparelhos e deixou lá. E outra coisa, ele não perguntou meu nome, tá? Ele não me chamou pelo meu nome. Tá? Não me chamou por apelido nem nada, mas também não me chamou pelo nome. Então, o que que eu quero trazer aqui inicialmente? É que é o seguinte, cara, às vezes, pra mim naquele momento ali, ficou parecendo que eu tava fazendo um favor de querer comprar dos caras, sabe? E às vezes você inconscientemente faz isso com o seu cliente e dá a entender pra ele que ele é só mais um. Ele é só mais um cliente, ele é só mais uma pessoa que entrou na sua loja, que te chamou no WhatsApp e que você trata como qualquer outra pessoa. Se você quer se destacar, principalmente falando também do digital, para quem vende online, cara, se você quer se destacar da sua concorrência, vender mais, é você fazer o básico. Se você perguntar o nome do cliente e demonstrar que está interessado em ajudar o cliente a resolver o problema dele, você já vai estar na frente de 99% das empresas que existem no mercado. E isso não era nem para ser quesito de diferenciação. Não era para ser, porque é básico. Básico é você cumprimentar o cliente, olhar no olho dele, perguntar o nome dele e chamar ele pelo nome. Isso faz com que o atendimento se torne personalizado. Talvez você fale para mim, pô, Thiago, mas isso é básico. É básico, é óbvio. Mas o óbvio, ele só é óbvio quando ele é dito. E não fizeram o óbvio comigo, tá? Não me cumprimentaram,
não perguntaram meu nome, o cara só soube meu nome por causa do cadastro, e mesmo sabendo meu nome por ter feito o cadastro, ele não me chamava pelo meu nome, beleza? Mas também não me chamava por apelido nenhum. E aí foi continuando. Deixou o aparelho na mesa, o tempo todo ele atrás do tablet e com o celular na mão, digitando, fazendo alguma coisa. O cliente está na sua frente. O cliente está com você. O cliente precisa de atenção. Você vai ficar com o celular na mão, boiando, ao invés de dar atenção pro cliente. Porra, é igual você tá com uma mulher na cama, com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua ficante, e ao invés de você tá com a mão nela, você tá com a mão no celular, deixando o que é importante de lado, que é a pessoa. Entendeu? Então, o tempo todo ele tava com o celular na mão. Então, cara, às vezes não tem o que falar, sabe? De tão óbvio que é. Se o cliente está com você, para dar atenção pro cliente, tá? Faça o cara se sentir importante. Por quê? Se o cliente se sente importante e se sente ouvido e vê em você que há uma intenção verdadeira de entender o que ele busca, de entender o que ele precisa, de resolver o problema dele, pode ter certeza, cara, que esse cara ele vai fechar com você. Se ele estiver disposto a comprar de fato, ele vai fechar com você. Então o cara não me cumprimentou, o cara não apertou minha mão, o cara não me chamou pelo meu nome, e o cara não me dava atenção porque ele estava o tempo todo no celular. E eu estava perdido. Por quê? Eu vim de um sistema Android, estava migrando para um sistema iOS da Apple, então eu estava cheio de dúvidas. Só que eu não quis perguntar porque eu não me sentia à vontade, não me sentia confortável. Eu identifiquei que aquele cara não estava tão disposto a me ajudar, sabe? E aí você deve estar se perguntando, pô, beleza, mas por que você não saiu de lá e comprou uma? Porque o preço estava bom? Porque eu já estava rodando há um tempo e eu precisava do celular com uma certa urgência. Então, esse cara, ele sofreu uma venda, ele não me vendeu produto nenhum, ele não me vendeu os celulares. Ele sofreu uma venda, ele retirou um pedido porque eu queria comprar. Eu poderia muito bem ter ido embora e procurado outra loja, mas eu já estava cansado e precisava levar os celulares naquele dia. Né? Então, é sobre o básico, é sobre você fazer o básico, fazer o cliente se sentir bem-vindo, importante e ouvido. Simples, simples demais. Só isso daqui vai te destacar da concorrência, vai fazer você vender mais. Eu tenho certeza que você, como consumidor, como cliente, se já teve alguma experiência, se não, eu tenho certeza que você já teve alguma experiência com alguma empresa dentro disso tudo que eu estou falando aqui para você. Outra coisa, eu ainda cheguei a falar para ele que eu estava trocando de celular, saindo do Android para o iPhone. O cara não me fez nenhum tipo de pergunta, absolutamente nada, certo? Se eu sou o vendedor e eu vendo celular, eu vendo iPhone, o meu cliente fala para mim que ele está saindo do Android para o iPhone porque ele nunca teve iPhone. O que que eu faria minimamente? É perguntar, pô, cara, que legal, mas me diz aí, você está trocando por quê? Você trabalha com o celular ou é um desejo mesmo já que você tinha? No meu caso, eu ia falar, pô, eu trabalho, preciso do celular para gravar, preciso do celular para tirar foto, para melhorar os meus conteúdos, para gravar vídeo para o YouTube. Pronto, eu tinha dado argumentos para esse vendedor trabalhar a venda comigo. O que que ele ia fazer? Pô, que legal. Então você vai ver que a câmera é muito diferente, cara. Vem aqui, ó. Pegava o aparelho, abria na câmera e começava a mostrar algumas funcionalidades. Ó, para você gravar no estúdio, você usa isso daqui. Para você gravar no seu quarto, no seu escritório, você usa essa. Para foto, olha que bacana. Esse filtro aqui combina, aqui não sei. Pronto. Porque eu ia entender o que o cliente buscava e com base no que ele estava me dizendo que estava buscando, eu ia mudar minha argumentação para aquilo. E é isso que você tem que fazer com o seu cliente, é descobrir qual é o motivo que esse cara está procurando você, qual que é o motivo que fez com que esse cara buscasse a sua empresa, o que é que de fato move ele para estar querendo a sua solução, o seu produto. Porque às vezes você quer tentar ficar adivinhando, e aí você fica batendo em teclas que não faz sentido para o cliente, aí ele vai embora, não compra de você, e você fica se perguntando, puta, mas por que que o cara não comprou de mim? Por que que a venda não aconteceu? Porque você apresentou o seu produto ou seu serviço de forma que não fazia sentido nenhum para o cliente, de acordo com o problema que ele queria resolver. Porque entenda, as pessoas, elas compram por motivos e por razões específicas. As pessoas são diferentes. Cada um compra de acordo com a sua necessidade, com a sua, sabe, com aquilo que ela precisa. Entendeu? E o seu produto, ele, sendo o mesmo produto, ele pode resolver um problema de forma diferente. Então depende do ângulo do cliente. Então você só vai saber isso se você de fato perguntar para o cliente, se você estiver conversando com o cliente e se você identificar isso através de perguntas. Então o cara ele não me perguntou, eu estava cheio de dúvidas, sinceramente, eu ainda estou aprendendo a mexer nesse celular, para ser sincero. Pô, muito bacana. Apple, foda, não tenho o que falar. Né? Muito dificilmente eu volto, tenho certeza que não, e também pelo que todo mundo me fala. Mas, sabe, o cara não perguntou. Eu falei que estava migrando do Android para Apple e ele não fez nada. Não perguntou nada, simplesmente ele respondia de forma básica o que eu perguntava. Eu decidi não perguntar mais. Tá? Então eu mandei foto do aparelho para minha esposa, a gente decidiu que iria levar. Tá? Beleza.
Outra coisa que aconteceu que foi muito frustrante, decepcionante, foi o seguinte: o aparelho ele estava o preço X, pelas conversas no WhatsApp também estava o preço X, no Instagram estava o preço X. Na hora de pagar, eu falei, ah, os dois aparelhos dá tanto, né? Aí ele virou para mim e falou, não. Aí eu, como assim não? Ele falou, não, porque a tabela mudou, a tabela atualizou. E você não deu o sinal para reservar o aparelho. Aí eu falei assim, como é? Como que eu ia reservar um aparelho que eu nem vi? Não conheço a empresa de vocês, estou conhecendo agora. Como que eu ia dar algum tipo de sinal para reservar um aparelho que eu nem vi, que eu nem, sabe, nem sei como é, nem sei se de fato eu vou comprar? E outra, abri a conversa no WhatsApp e mostrei, olha, aqui na conversa o preço é o mesmo. No Instagram de vocês o preço é o mesmo. Então, ou eu pago o preço que foi combinado comigo, ou eu não vou comprar o aparelho até porque eu não tenho pressa. Foi isso que eu falei pro cara. E eu achei uma puta sacanagem, porque, pô, você aumentar R$ 100 de cada aparelho sem ter comunicado, e outra, se isso pudesse acontecer, seria obrigação da loja falar para mim dentro do atendimento do WhatsApp, olha, você vem aqui na loja, a gente tem esses aparelhos, a gente tem esses modelos, mas a tabela costuma atualizar. Caso os valores mudem, eu vou te mandar aqui os valores atualizados. Porque eu tinha agendado para ir lá, então foram 2 dias até eu chegar na loja, do tempo que eu falei com ela no WhatsApp até o tempo de eu ir lá retirar o aparelho. Então, isso que tinha que ser combinado, porque o combinado, meu irmão, é o combinado, certo é o certo. Então, eu falei para ele: olha, se eu não for pagar esse valor que está aqui, eu não vou levar os aparelhos, não tenho pressa. Ou eu pago o valor que foi combinado comigo, ou eu não vou pagar o valor de aumento nenhum, porque isso não foi o que foi conversado. Aí ele ficou lá no celular, deu uma risadinha meio, pô, os caras é foda, né? Ele falou, como se alguém tivesse mudado a tabela e a culpa não fosse dele, tá? Por mais que não fosse, é a empresa, ele representa a empresa, né? Resumindo, ele falou, não, deu certo, tal, vai ser esse valor mesmo. Pô, por que não fez o valor antes, né? Tem que passar por isso. E aí, resumindo, fui e falei, beleza, vou levar os dois aparelhos. Ah, fiz a forma de pagamento lá, paguei, tá, assinei lá o contratinho, lá o papel, bonitinho. Na hora de sair, o cara não apertou a minha mão, eu que fui até ele e falei, ó, não vou falar o nome dele aqui, né? Eu posso falar também, não falei o nome da loja. Falei, William, obrigado. Ele, oh, pô, obrigado. Só isso. Cara, quem vende iPhone, às vezes lida com o sonho de uma pessoa. Tá? Então, anote isso daqui, você que é empreendedor. Às vezes você está vendendo uma coisa que para você é simples, mas que para alguém pode ser sonho. Para mim não era. Mas para muita gente é, porque não é barato. Muita gente sonha em ter um celularzinho da maçã. Sonha em ter essa porra. Então, quando você vender alguma coisa, independente do que seja, faça o cliente acreditar ou mostre para ele que ele tomou uma boa decisão, que ele teve a melhor escolha. Parabeniza ele pela aquisição dele. Olha, fulano, parabéns, excelente compra, excelente decisão. Tenho certeza que você vai ser muito feliz com esse aparelho, com esse apartamento, com essa roupa, não interessa. Cumprimenta o cara e parabeniza ele, beleza? Então, isso aqui foi mais um desabafo misturado com um pouco de conteúdo, né? Porque eu vivo disso há mais de 10 anos e eu quero de alguma forma contribuir com você que é dono de negócio, que é empresário, você também que não é, que é cliente, né? Cara, não importa. Isso aqui foi um desabafo misturado com conteúdo, beleza? Então, você que é empreendedor, cara, faça o básico. Básico bem feito ainda funciona muito. As pessoas superestimam estratégias mirabolantes, inteligência artificial, estruturas complexas e subestimam o poder do básico, do olho no olho, do aperto de mão, de entender o cliente, de mostrar para ele que você se importa com ele, com o problema dele, de que você quer ajudar. A venda ela é isso, a venda não é só persuasão, ela não é só técnica de venda mirabolante, técnica australiana de vendas. Não, mano. Vendas é sobre pessoas. E quando você entende sobre pessoas, você sabe qual chave apertar, o que falar, que pergunta fazer. Fechou? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, pô, gostou do conteúdo, gostou daquilo que eu falei, de alguma forma se identificou comigo, são os primeiros vídeos que eu estou postando, então ainda não consigo ser eu mesmo. Para mim é estranho falar com a câmera, mas a gente só aprende fazendo, e é isso que eu tô fazendo. Colocando o carro para rodar e trocando o pneu em movimento, fechou? Então é isso. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!